Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja cada um de vocês. Amém? Muito bom estar de volta depois de um final de semana intenso que nós tivemos no Carnaval. Confesso aí aos amigos participantes desse dia que eu ainda estou tentando me recuperar. Difícil, a idade chega e a gente começa a catar alguns cavacos aí no meio da estrada, mas foi muito bom, tempo precioso. Uma brincadeira aqui à parte. Saudações labaredas. Se você não entendeu, vá ano que vem que você vai entender. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada O Caminho de Cristo. E no calendário litúrgico nós chegamos ao período em que nós chamamos de Quaresma. E talvez em um primeiro momento esse termo soe para você como algo exclusivamente católico. E um dos principais propósitos dessa série é justamente desfazermos essa ideia no imaginário de muitos cristãos. A Quaresma, ela nasce na Igreja Antiga, séculos antes das divisões entre as tradições cristãs. E é por isso que a Quaresma ela não pertence a uma denominação específica, mas ela faz parte da herança histórica comum da fé, ainda que cada tradição pratique ela nos dias de hoje de maneira bastante distinta e diferente. E a Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Um tempo em que nós, enquanto povo de Deus, preparamos o nosso coração e voltamos os nossos olhos para a cruz e para a ressurreição. E biblicamente falando, 40 é sempre um número de preparação. Acompanhe comigo aqui no slide. 40 dias do dilúvio, 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Elias até o Monte Horebe e 40 dias de Jesus no deserto antes de iniciar publicamente o seu ministério. Ou seja, não é um tempo de superstição, não é um tempo de prática vazia, mas é um tempo de formação, é um tempo pedagógico. Mais do que lembrar um contexto e um evento passado, a Quaresma é um convite para nós caminharmos com Cristo. É para olharmos para aquele que se entregou por nós e permitir que a sua morte e a sua vida moldem também a nossa maneira de enxergar e de viver a nossa vida. E nesta série, meus irmãos, nós caminharemos juntos 6 encontros, 6 domingos que nos conduzirão até a Páscoa. Acompanha comigo no slide um pouquinho do que nós vamos conversar. Nós começaremos no deserto, aprendendo sobre a tentação e a dependência que devemos ter de Deus. Segundo, veremos o chamado ao discipulado, vamos entender que seguir a Jesus inevitavelmente nos leva à cruz, ou seja, não existe fé sem entrega. Terceiro, passaremos pela conversão, quando o coração ele é transformado e assim começa uma nova vida. Quarto, falaremos sobre o perdão, a graça que restaura relações e reconcilia pecadores. Nós conversamos praticamente há 3 domingos atrás a respeito um pouquinho desse tema, lá em Filemão. Quem foi alcançado pela graça passa a viver necessariamente como um instrumento de reconciliação. Em quinto lugar, nós contemplaremos a lógica da morte que gera a vida. Aqui, o centro do Evangelho, como o próprio Jesus nos ensina em João no capítulo 12. O grão precisa cair e morrer para produzir frutos. E por fim nós chegaremos ao domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus ele se entrega para cumprir definitivamente a sua missão. Nesse domingo teremos alguns raminhos ali na entrada para a gente celebrar juntos e aprendermos através também da arte da criação. Ou seja, aqui está o esboço da nossa série. E ao longo dessas mensagens, nós não queremos apenas observar de maneira fria e distante o que Jesus fez, mas nós queremos, sobretudo, perceber como o caminho de Jesus precisa, no nome de Jesus, redefinir o nosso caminho. A saber, os nossos desejos, as nossas escolhas e a nossa maneira de viver. Por isso, meus irmãos, a nossa oração não é apenas que ao final desse tempo a gente venha compreender melhor a história de Jesus, embora isso seja extremamente importante para mim e para você, mas sobretudo que reconheçamos que Ele nos convida a caminhar com Ele. Amém? Sem mais delongas, abra comigo a tua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao 13. O texto vai estar projetado aqui na frente, mas eu também peço a sua atenção na sua Bíblia aí para que você vá acompanhando o texto bíblico comigo. Lucas,
Capítulo 4, leremos dos versos 1 a 13, um texto conhecido, muito provavelmente em algum momento da sua jornada cristã, você já se deparou com esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 4, os versos de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Que sejamos confrontados e encorajados por ela. E que, acima de tudo, Pai, recebamos direção dos céus, a sabedoria que vem do alto, sob a iluminação do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, como é que nós lidamos com o poder? O filósofo Platão, ele responde essa questão por meio de uma das suas alegorias mais conhecidas, a do Anel de Giges. Narrativa que séculos depois inspiraria Tolkien na criação do Senhor dos Anéis. A história, ela aparece na famosa obra de Platão, A República, e fala de um anel que concede invisibilidade para quem o utiliza. Segundo o relato, um camponês, ao atrasar para uma reunião em que se tramava uma conspiração contra o rei, ele encontra um caixão contendo uma ossada. E ao examinar aquele esqueleto no chão, ele percebe um anel no seu dedo. Ele retira aquele anel e o coloca em si. E mais tarde, já na reunião dos conspiradores, enquanto eles discutiam o plano para invadir o palácio, o camponês ele descobre que ao girar o anel, ele torna-se invisível. E ao girar de novo, ele torna-se Eita glória! Brincadeira. Percebendo o poder que ele possuía, o camponês ele decide agir. E então ele vai até o palácio e usa o anel para ficar invisível, a fim de avisar o rei a respeito da conspiração. O rei, inicialmente, natural isso, ele duvida, mas o camponês ele assegura a veracidade da história. Pode confiar. O rei, se convencendo, se prepara, frustra a emboscada e elimina os conspiradores. E em gratidão a isso, o rei promove o camponês. O camponês torna-se o seu conselheiro e o seu braço direito. E com o tempo, o rei ele fica tão ocupado com os seus deveres que ele passa a negligenciar a sua esposa. O camponês, valendo-se do anel, começa a visitar a rainha às escondidas. Ele escuta as suas queixas, ele conhece as suas frustrações e ele passa então assim a atender cuidadosamente as necessidades que essa moça expressa. De maneira gradual, a rainha vai se apaixonando por ele. Aproveitando da situação de invisibilidade do anel, o camponês dá o golpe, toma o poder e vira rei. Com essa alegoria, meus irmãos, Platão ele levanta uma questão profunda que ecoa até nos dias de hoje em forma de ditado popular. Quer conhecer alguém de verdade? Quer conhecer e saber verdadeiramente o caráter de alguém? Conceda-lhe poder. Segundo Platão, nós obedecemos às leis não necessariamente por convicção moral. Nós recebemos as leis porque nós estamos sob vigilância. Se não houvesse fiscalização, a maioria de nós, das pessoas, não seguiria as regras. Quem é de Jacareí sabe bem o que eu vou dizer. Sem os radares de 40 por hora nas avenidas principais da cidade, a velocidade média da cidade seria muito mais alta. E você que é de São José, toma cuidado quando for visitar a gente lá em Jacareí, para você não voltar para cá com multa. Lá no meu PG é assim, venha para a comunhão e ganhe uma multa.
A história mostra, meus irmãos, que se nós pudermos fazer algo de errado sem ninguém descobrir, provavelmente nós faremos. Assim, o catecon, o freio do comportamento humano, seria a vigilância. Mas a pergunta da nossa reflexão de hoje não é simplesmente como nós lidamos com o poder, nem aquilo que os filósofos disseram, como nós lidamos com o poder. A pergunta central é outra: como Jesus lidou com o poder? Não como nós lidamos, porque nós sabemos a maneira infeliz como eu e você nós lidamos, mas a maneira como o próprio Cristo lidou. E o texto que nós lemos, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, os versos 1 a 2 formam para nós a introdução. Os versos de 3 a 12 apresentam um diálogo e o verso 13 encerra com uma conclusão. Começando pela introdução, nos versículos de 1 a 2 nós encontramos um contexto imediato e uma regrinha básica para você levar para toda a sua vida. Não é possível, irmãos, interpretarmos essa passagem, nem qualquer outra passagem da Bíblia, sem considerar o seu contexto. 3 regras básicas, você quando for ler a Bíblia: contexto, contexto, contexto. Deu para decorar? O texto diz no capítulo 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E a pergunta que nós precisamos fazer ao texto é: o que significa Jesus voltar do Jordão? O que é que aconteceu no Jordão? Se você voltar a sua Bíblia, uma página, literalmente, especialmente nos versos 21 e 22 do capítulo 3, você encontra o relato do batismo de Jesus. E depois, voltando no capítulo 4, verso 2, Lucas escreve: e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Meus irmãos, olha que curioso. Entre esses 2 momentos, o Jordão e o deserto, nós encontramos algo que normalmente nós ignoramos: uma genealogia. Aquele tipo de passagem que a gente pula quando está lendo a Bíblia. Eu ainda não conheci ninguém que, ao chegar numa genealogia durante a leitura, tenha dito com alegria: que maravilha, vou me deliciar nisso, que bênção. Mas você aprendeu no ano passado, no Visível Educação, que as genealogias não estão na Bíblia por acaso. Elas não estão na Bíblia porque o autor precisava completar um número mínimo de linhas. As genealogias, elas aparecem em vários momentos e sempre cumprem uma função. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, as primeiras palavras do Evangelho já são uma genealogia. Em Lucas, ela é colocada exatamente entre o batismo e a tentação no deserto. E, irmãos, por que é que isso acontece? Primeiro, as genealogias, elas marcam transições, como acontece no livro de Gênesis. Nos relatos de Adão, de Noé e dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a genealogia é usada para encerrar uma história e inaugurar outra. Ela funciona como um portal entre as épocas, entre as eras. E aqui acontece o mesmo. A genealogia em Lucas, ela estabelece a teologia de uma nova criação inaugurada por Jesus. Observe comigo o que acontece no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Jesus, ele recebe um testemunho, não dos discípulos, não do Sinédrio, não de Pilatos, mas do próprio Pai e do Espírito. Enquanto ele orava, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele em formato de pomba, e uma voz do céu declara: você é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Ou seja, irmãos, essa cena é criacional. Ela inicia o início de um novo cosmo redimido. O Espírito está presente, o Verbo encarnado está presente, e o Pai dá o seu testemunho. E logo após essa declaração, Lucas, ele inicia uma genealogia. Lucas capítulo 3, versículo 23 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José. E aí o texto segue com diversos nomes que você pode dar para os seus filhos, até terminar no verso 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Meus irmãos, olha que extraordinário. Lucas está colocando diante de nós um contraste. De um lado, nós temos o Filho amado que agrada ao Pai, e do outro, nós temos aquele que também é chamado Filho de Deus, mas que se chama Adão. Os dois estão lado a lado, os dois estão diante de nós. Adão, por um lado, é aquele que traz queda, Jesus, por outro, é aquele que traz redenção. Pergunta: como é, irmãos, que Adão lidou com o poder que recebeu do Pai? Como é que Jesus lidou com o poder que recebeu de Deus? Primeiro, Adão, o primeiro filho de Deus, possuía poder.
mas desejou mais. Jesus, o Filho de Deus, possuía poder, mas se contenta com ele. Adão é provado num jardim, cercado de abundância. Jesus é provado no deserto, cercado de carência. Ambos, irmãos, passam por um período de provação, mas em contextos completamente opostos. Um na fartura, outro na fome, um no prazer, outro em necessidade. E agora a antiga serpente não está mais num jardim, ela está num deserto, e novamente ela está diante do Filho de Deus, mas desta vez, louvado seja Deus por isso, esse filho, diferente do outro, ele vai obedecer até o fim. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Jesus, ele sentiu fome, e ele enfrentou necessidades reais. Ele passou por tudo que um ser humano em privação passaria. Pergunta: que tipo de tentação nos atingiria se estivéssemos no deserto ao invés do jardim? Eu e você. E se Adão tivesse sido provado na escassez e não na abundância? Na segunda parte do texto nós veremos justamente isso. Apenas Jesus pode ser tentado no deserto, enquanto nós normalmente somos tentados no jardim. Ser tentado no jardim é próprio da condição humana, meus irmãos. Ser tentado no deserto é próprio de Deus, e de um Deus que se faz homem, e é por isso que Ele pode nos representar. O verso 3 vai dizer: o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Observe comigo que o diálogo de Satanás com Jesus, ele pode ser dividido em 3 atos. No primeiro ato, nós encontramos um discurso que coloca em dúvida aquilo que Deus havia dito. E, irmãos, muitos pensam que distorções teológicas, que heresias, são ideias modernas, são ideias atuais. Vamos atualizar a Bíblia. Mal sabe o sujeito que isso não começou hoje, não. O primeiro teólogo liberal, meus irmãos, foi a serpente, que não começou apenas discutindo o fruto, muito menos as consequências do pecado, mas começou colocando em dúvida aquilo que Deus havia dito. Foi isso mesmo que Deus lhe disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós estamos diante de alguém que distorce a palavra de Deus e faz isso para tentar desviar o Filho de Deus. E a primeira coisa, e a primeira ação de Satanás em Lucas 4 é semear dúvidas em Jesus sobre a sua identidade. Irmãos, lembre-se, o céu havia acabado de bradar, uma voz veio: você é meu filho amado em quem eu me agrado. Então a serpente diz: se você é filho de Deus. Irmãos, percebam a sutileza do argumento do diabo. Ele primeiro questiona a identidade de Jesus, para que a partir dessa dúvida ele tente criar uma necessidade. Se Jesus é filho de Deus, ei Jesus, você precisa provar isso usando do seu poder. Mande que esta pedra se transforme em pão. Vocês sabem que Jesus havia passado 40 dias sem comer, estava com fome. Satanás, ele tenta exatamente Jesus no ponto em que somente Jesus poderia agir. E aqui nós voltamos à pergunta: por que nós, meus irmãos, somos tentados, não somos tentados no deserto, da mesma forma que Jesus foi? E a resposta é bastante simples. Nós não somos tentados por aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Nós somos tentados no campo das nossas possibilidades. As tentações, elas não acontecem no impossível, elas acontecem no possível. E é por isso que Adão é tentado no jardim a comer do fruto. Ele poderia fazê-lo, embora não devesse, mas no deserto ele não seria tentado da mesma forma, porque ele não tinha poder de transformar a pedra em pão. Eu e você, Adão, nós não podemos transformar a natureza das coisas. Já Jesus, por outro lado, ele tem essa capacidade. Ele tem esse poder. E o contexto, ele se torna ainda mais agravante quando nós lembramos dos primeiros milagres de Jesus, especialmente nos evangelhos. O primeiro milagre que inaugura o ministério de Jesus é o quê? Transformar a água em vinho. Para quem transforma água em vinho, meus irmãos, que dificuldade haveria de transformar a pedra em pão? Que dificuldade! Jesus é o mediador de toda a criação. Ele tem um poder transformador. A questão não é se ele poderia fazer isso. Ele poderia. A pergunta é outra: por que ele não fez? Qual é a diferença em transformar água em vinho e transformar pedra em pão? A diferença, meus irmãos, é que ao transformar água em vinho, Jesus não faria isso para si mesmo. A primeira tentação de Satanás não é sobre a existência do poder, mas sobre o uso desse poder.
Quando o diabo diz, transforme essa pedra em pão, ele está sugerindo que Jesus utilize o seu poder para benefício próprio, para satisfazer as próprias necessidades. E meus irmãos, todos os milagres de Jesus, eles seguem um caminho oposto. Nunca em favor próprio, sempre em favor do outro e daqueles que Deus coloca diante dele. E é por isso que ele transforma água em vinho. É por isso que ele cura enfermos. É por isso que ele alimenta multidões, mas ele não transforma a pedra em pão. A primeira tentação não questiona apenas a identidade de Jesus, mas o modo pelo qual Deus, Jesus, se utiliza do seu poder para cumprir a sua missão. E meus irmãos, aplicações para nós. Nós não conseguimos transformar pedras em pão. Isso está muito claro para a gente. Alguém consegue? Masterchef? Alguém? Mas todos os dias, meus irmãos, nós somos tentados a usar aquilo que Deus nos deu apenas para nós mesmos. E isso se dá quando nós desfrutamos das bênçãos sem desfrutarmos do Senhor das bênçãos. Quando nós transformamos os dons que nós recebemos da mão do Pai em autopreservação. Quando nós transformamos bênçãos em consumo pessoal, a fé em conveniência. Quando nós agimos assim, nós não estamos longe do deserto. Nós estamos repetindo a mesma lógica numa outra escala. Mas louvado seja Deus por isso. O Senhor da igreja, ele se recusou a viver apenas para si mesmo. E é por isso, meus irmãos, que a igreja se torna parecida com Cristo quando aquilo que nós recebemos dele não termina em nós. Nós recebemos para repartir. Nós fomos alcançados para alcançar. O poder de Deus nas nossas mãos sempre tem um destino, o próximo, e a glória dele. Curioso, meus irmãos, é a resposta de Jesus. Observe o que ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você também encontra essas palavras em Deuteronômio 8. Jesus aqui ele está corrigindo a interpretação de Satanás, a má interpretação, a falsa interpretação de Satanás. Jesus está nos mostrando que nós não combatemos as tentações com o poder. Nós combatemos as tentações com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria e a verdade das Escrituras. Veja comigo o segundo ato do diabo, nos versos 5 a 7. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Meus irmãos, se o primeiro ato da tentação é o uso do poder em benefício próprio, o segundo ato ele reflete justamente a tentação da idolatria. Observe aquilo que Satanás faz. Ele leva Jesus a um lugar alto para mostrar todos os reinos do mundo. Você conhece algum lugar assim? A menos que você seja terraplanista. Nada contra. Não existe um ponto no planeta onde você vai ver todos os reinos da Terra. Ou seja, Jesus não está fazendo isso de forma física, mas de forma imaginativa. Agora imagina comigo que mesmo não sendo Satanás, fosse o próprio Deus dizendo para mim e para você: eu lhe darei todo o poder e todas as glórias desse mundo, tudo isso será seu, tudo foi me entregue, eu posso dar para quem eu quiser, mas para isso você precisa me adorar, porque tudo vai ser seu. Meus irmãos, você consegue imaginar Deus dizendo isso para você? Consegue? Só de pensar isso já é um absurdo. Dói os nossos ouvidos. Mas, meus irmãos, nós precisamos confessar: boa parte da forma como nós lidamos com Deus é assim. Sempre que a nossa abordagem e adoração deixa de enxergar o culto como um fim em si mesmo e passa a ver o culto como um meio para a gente alcançar algo além do próprio Deus, nós caímos na tentação da idolatria. E é nesse momento que Deus deixa de ser o fim último da nossa busca e se torna apenas um meio para a gente obter o que realmente a gente deseja. A teologia da prosperidade talvez seja a expressão mais clara e demoníaca disso. Ela ensina que se você adorar a Deus, o que vai acontecer? Você vai prosperar. O que vai acontecer? Você vai realizar os seus sonhos. O seu mindset vai ser destravado. Você vai ficar rico, rapaz. A ideia é você usar Jesus, a palavra e o culto como instrumentos para alcançar aquilo que vai te trazer contentamento e felicidade. E meus irmãos, muitos daqui vieram de igrejas que pregavam isso abertamente. E enquanto eu estou falando isso, talvez no seu interior você esteja aí pensando: é verdade, Felipe, fala Deus, prega. Mas existe algo importante que a gente precisa falar, meus irmãos. Pode ser que você tenha saído da igreja da prosperidade, mas a igreja da prosperidade não tenha saído de você.
Você pode sim ter abandonado esse discurso, mas talvez ele ainda esteja no seu coração. E talvez seja por isso que te falta contentamento. É por isso que te falta alegria. Por quê? O culto em si mesmo não te basta. Porque um tempo a sós com Deus não é suficiente para você. Você sempre precisa de mais. Você sempre quer mais. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. E a gente sempre acha que o poder que Ele nos deu não nos é suficiente. E aí nós queremos mais, mais e mais, mais, mais. Meus irmãos, isso não é a teologia da prosperidade. Isso é você, isso sou eu. Filhos de Adão que diante do poder só entregam se recebem em dobro. Hoje, quando nós vamos ao culto, muitas vezes nós deixamos de fazer a pergunta mais sincera: como Deus quer ser adorado? E no lugar dela, nós fazemos outra: como é que eu vou me sentir no culto hoje? E às vezes a gente até pensa, mas não fala, senão pega mal. Se não tiver vaga no estacionamento na parte de cima, eu nem volto. E nós voltamos para casa e comentamos assim: irmão, amiga, o culto hoje foi bom, né? Tocou as músicas que eu gosto, a recepção foi agradável, o check-in do Kids não atrasou, o sujeito chegou 10h45. A temperatura estava perfeita, nota 10 pro pessoal da recepção. Mas e se não fosse bom, meu irmão? O culto não é para você. O culto não existe para o nosso prazer pessoal. Frequentemente nós chegamos esperando sentir algo. A gente espera que algo em nós mude. E é verdade que ao oferecermos a Deus um culto em gratidão, Ele nos abençoa com alegria e com contentamento. Sentir prazer do culto é natural para quem adora a Deus. O problema, meus irmãos, é quando esse prazer passa a moldar a nossa liturgia. E a pergunta central não é se nós gostamos. A pergunta central é: qual é o culto que Deus, o Senhor, deseja receber? É Ele quem recebe o culto, do jeito e da forma que Ele quer, e não como nós preferimos. Deixe-me dar um exemplo a você, que ficou um climão, né? Eu percebi essa semana, meus irmãos, que eu sou péssimo em dar presentes, especialmente para minha esposa. Nós homens, se inclua nisso, tá, meu irmão? Para ficar tranquilo para você lá na sua casa. Fala, Deus. Nós homens, muitas vezes, nós queremos surpreender com algo grandioso. Imagina aí que eu vou presentear minha esposa. Eu sei que ela quer algo simples, algo que vai mostrar para ela que ela é amada, que ela é assistida. E aí eu penso: esse livro é incrível. Olha essa teologia sistemática que saiu. Tim Keller acabou de lançar um livro. Ela vai amar isso. Essa chuteira, que maravilhosa. Rapaz, essa camiseta nova do Corinthians, Breno Bidon, 7, que coisa linda. Eu entrego para ela. No fundo, meus irmãos, eu escolhi algo que eu gostaria de ganhar. Eu entrego satisfeito, achando que eu fui generoso, quando na verdade eu me presenteei mesmo sem saber. Homens, para você presentear bem, você precisa sair do centro. Não é sobre aquilo que você quer dar, é sobre aquilo que o outro deseja receber. E no culto, meus irmãos, acontece a mesma coisa. O culto não começa em nós, ele começa em Deus. Então a pergunta é: o que Deus espera de mim no culto? O que é que Ele deseja receber, meu irmão, de você? Porque observe a resposta de Jesus diante da tentação da idolatria. Verso 8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Jesus cita novamente o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versos 13 a 15. E no verso 8 do capítulo 4 de Lucas, nós encontramos o terceiro e último ato do diabo. O diabo o levou a Jerusalém, colocando na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daí para baixo. Meus irmãos, note a circularidade do argumento satânico. Ele começa questionando a identidade de Jesus, em seguida ele duvida daquilo que está escrito nas Escrituras, e no final ele retoma aquilo que ele disse no primeiro momento. O objetivo é plantar dúvidas, não apenas sobre quem Jesus é, mas sobre o que Deus diz a respeito de Jesus nessa identidade. E ele diz: se você é filho de Deus, jogue-se daí para baixo, pois está escrito, Ele lhe dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Nesse terceiro ato, nós não temos apenas a tentação do poder para benefício próprio, nem a tentação da idolatria,
Aqui nós encontramos, meus irmãos, a tentação da autoridade. E você sabe que a autoridade é distinta de poder. Você pode não ter poder e ter autoridade. Uma pessoa com autoridade, mesmo não tendo poder, ela consegue obrigar os outros a fazerem o que ela quer. E aqui Satanás tenta Jesus na sua vontade e na sua autoridade. E é interessante que Satanás escolhe o Salmo 91 para tentar Jesus. Um salmo amado por todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas. Quem nunca aqui deixou o Salmo 91 aberto na porta de casa? Quem aqui nunca deixou o Salmo 91 aberto lá na cozinha? É um salmo poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, você não vai ser atingido. O Neymar, meus irmãos, quantas vezes o Neymar posta esse vídeo aqui, esse texto antes de entrar no campo? Porque essas palavras trazem a sensação de invencibilidade, trazem uma ideia de poder absoluto, como se nada fosse nos destruir. Mas o problema, meus irmãos, é que o Salmo 91 não fala sobre nós. Ele nunca foi sobre nós. Quem de nós realmente habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar inacessível onde somente Deus habita? Quem de nós, meus irmãos? Apenas o Filho de Deus. Satanás sabe disso. E ele sabe que o Salmo 91 se refere a Jesus. E você, crente, não sabe. Esse salmo, meus irmãos, não é para você, não é para mim. Ele é do Rei Jesus, porque só Ele tem esse poder. Então Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mais uma vez, Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, aquele episódio em que Israel, mesmo sendo visto água sair da rocha, tendo recebido o maná, experimentado da presença de Deus, ainda exige uma prova. Será que Deus mesmo está com a gente? Essa era a fala dos irmãos lá na época. O problema, meus irmãos, nunca foi a falta de evidência. O problema sempre foi a falta de confiança. E Satanás quer que Jesus transforme esse relacionamento que ele tem com o Pai em experimento. Ele quer forçar Jesus, que Jesus force o Pai a agir. Mas Jesus se recusa a fazer isso. O Filho não testa o Pai. O Filho confia no Pai. E percebam, meus irmãos, aqui não é apenas uma resposta, é também uma ordem. Ao citar as Escrituras, Jesus não debate. Jesus, ele delimita. É como se ele estivesse dizendo, todos os anjos estão sujeitos a mim, e você também está, portanto, não coloque o Senhor, o seu Deus, à prova. Ao recorrer ao Deuteronômio, Jesus encerra a discussão. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra, ela estabelece o limite. O tentador não tem mais o que fazer. E aí Lucas registra algo profundo para nós. Versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Meus irmãos, a primeira pergunta que eu fiz a vocês no sermão: como Jesus lidou com o poder? Jesus, ele tinha plena consciência da sua missão. E ele agia em total obediência ao Pai. E é por isso que a grande tentação não era simplesmente transformar pedras em pão. Era usar o seu poder para evitar a cruz. Imagina, meus irmãos, se Jesus tivesse decidido evitar o sofrimento, provando mesmo que ele era o Filho de Deus, que ele podia salvar a si mesmo. Imagina se ele tivesse chamado os anjos para protegê-lo, impedindo que qualquer homem o tocasse. Onde nós estaríamos? Onde estaria a igreja de Cristo se ele não tivesse sido fiel? Se tivesse cedido como o nosso primeiro pai Adão e não tivesse obedecido até o fim? A obediência de Jesus, meus irmãos, ela foi marcada por sacrifício. Não por falta de poder, mas pela decisão honesta, consciente de não usar esse poder para benefício próprio. E o Evangelho nos ensina que a fome por poder não é vencida com mais e mais poder, mas é vencida com entrega. Porque no reino de Deus, a vitória vem pela entrega. Esta é a boa notícia do Evangelho. Apenas quem abre mão do poder em benefício próprio tem o verdadeiro poder para salvar aqueles que estão presos numa busca incansável por mais e mais poder. O Evangelho, meus irmãos, é um ensinamento do Deus Todo-Poderoso que morreu numa cruz para nos ensinar o caminho da obediência, o caminho do autoesvaziamento. Agora pense comigo, como é que você tem anunciado Cristo àqueles que estão próximos de você? Como é que você tem falado do amor dele para as pessoas que caminham contigo diariamente?
Como quem aponta para a cruz ou como quem tenta simplesmente vencer um debate? Na sua casa, a fé, a espiritualidade produz mansidão ou mais tensão? A sua família encontra em você paciência ou argumentos? Se Cristo nos enviou como ovelhas no meio de lobos, por que tantas vezes nós agimos como caçadores? Por que preferimos, meus irmãos, dominar, governar, ao invés de testemunhar? Por que nós buscamos proteção da nossa imagem, quando o nosso próprio Jesus abriu mão da sua imagem e da sua própria honra? Será que nós estamos dispostos a sofrer a perda para que o outro encontre vida? Irmãos, a pergunta derradeira desse sermão é a seguinte: nós seguiremos o caminho de Adão, aquele que tenta a todo custo tomar o controle para si? Ou nós seguiremos o caminho de Cristo, aquele que se entrega por amor? Eu gostaria de orar com você, pedindo que Deus, nesse primeiro domingo da Quaresma, nos ajude a imitar o nosso Senhor Jesus, que venceu a tentação não num jardim, mas num deserto. E muitas vezes nós vivemos em um jardim. Nós temos o suficiente, somos cuidados por Deus nos mínimos detalhes, mas ainda assim o nosso coração insiste em querer mais e mais. Talvez você se reconheça nessa busca incansável, não apenas por coisas materiais, mas por controle, por afirmação, por poder. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor refreie a nossa ganância, silencie o nosso desejo de dominar e molde o nosso caráter até que Cristo seja formado em nós. Incline a sua cabeça e diante de Deus, aí no seu lugar, confesse os seus pecados, as suas ambições desordenadas e tudo aquilo que tem ocupado o lugar da sua confiança nele. Adão agarrou para viver e morreu. Cristo se entregou e vive. E só vive, meus irmãos, aqueles que seguem o caminho de Cristo. Senhor nosso Deus, ao encerrarmos esse texto, Pai, nós lembramos que o Teu Filho venceu a tentação no deserto, em obediência perfeita ao Pai. E nós confessamos, Deus, muitas vezes nós desejamos viver independentes, usar para nós mesmos o que recebemos e buscar satisfação fora da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, onde a fome de poder produza dependência, onde a idolatria, Pai, produza adoração verdadeira, onde queremos provar o Senhor, ensina-nos a confiar da Tua palavra. Nos ajude a perceber que o Teu sacrifício, que o sacrifício de Jesus, não apenas nos salva, mas também molda o nosso caráter, a nossa ética e a nossa maneira de viver, Pai. Confessamos, nós somos inquietos e facilmente estamos insatisfeitos. Sempre queremos mais e por isso, Deus, nós perdemos a alegria de simplesmente desfrutar do Senhor. Quantas vezes nos perdemos nos nossos próprios projetos e esquecemos que a maior de todas as dádivas já nos foi dada. Entre tudo que nós recebemos, nada é mais valioso do que o Teu Filho, Jesus. Que ao olharmos novamente para Jesus, possamos dizer com toda a nossa alma, com todo o nosso ser: Tu és o nosso deleite. Ensina-nos, Pai, a ouvir a voz do Pai e a descansar no Filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Nos livra de desprezar esse presente e de buscar na vida algo mais satisfatório do que o próprio Cristo. Forma em nós, Pai, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que preferiu a Tua vontade ao pão, que preferiu a Tua glória aos reinos, que preferiu a obediência ao livramento da cruz. Oramos em nome dele. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.